É dia 12 de maio de 2023, continuação das nossas conversas sobre a temática. Qual é o nome da monografia? Da dissertação, por gentileza? Mestre Toro, Mestre Edinho, os irmãos, bem-vindo. Essa é a temática. Aqui nós não estamos dizendo que está certo ou que está errado. Estamos tentando acrescentar e dar uma direção para a história como realmente ela acontece. Isso é um excelente trabalho. O professor Gabriel está de parabéns. Agora nós estamos dando a nossa visão por termos participado dessas histórias também. Estou aqui com o mestre Pepe, que foi o mestre do mestre Toro. Toro foi meu contemporâneo. Mestre Roberto, meu contemporâneo do Toro. E nós conhecemos a história de perto. E passamos, até o professor Marcelo está dizendo que teve um recorte, expressão do corpo, mas a metafísica ela é bem clara. A capoeira se manifesta com dois corpos jogando, talvez um batendo palmo, o ideal três berimbaus, bandeiro, atabaque, ela se manifesta. E nós estamos vivos. E naquela época, o mestre Mitirim estava vivo. O mestre Mitirim é contemporâneo do mestre Pepe, anos 50 e 60. Então, as distâncias de anos não acontece de forma que vai atrapalhar uma informação. Vamos tentar darmos o melhor com todo respeito, cavalheirismo. O professor Rafael, conhecido como Cabeludo, merece o nosso respeito. Mas o direito à crítica, para quem viveu a história e são fontes primárias, tem que ser respeitado. Agora eu passo a palavra ao mestre Roberto para que ele acrescente alguma coisa sobre as nossas falações aqui. Boa tarde. Fala um pouquinho mais alto, Roberto. O que eu posso acrescentar nisso tudo é que eu vi o mestre Toro conversar na capoeira, porque o meu mestre dava aula na Academia Leopoldinense, onde ele fazia halterofilismo. E isso em 69. E ele, na hora das rodas, ele ia lá, olhava a roda, mas ele nunca entrou na roda. Então eu presumo que nessa época ele não era capoeirista. Em 70, o meu mestre parou de dar aula lá e o mestre Pepe começou a dar aula lá. E lá ele aprendeu a capoeira com o mestre Pepe em 1970. É o que eu tenho a acrescentar nisso aí. E tenho a dizer também que o mestre Toro é um excelente mestre de capoeira. Tem um grande trabalho imenso e ele precisa ser de 1950, de 1960, e ele não precisa disso. Ele é um grande mestre de capoeira. Isso aí é indiscutível. Tem um grande trabalho, teve bons alunos. Então, só isso que eu tenho a acrescentar. Mestre Vitor Pepe, eu gostaria que você agora expressasse as anotações que foram feitas em cima dessa tese, não, dissertação acadêmica, uma dissertação acadêmica. Umas perguntas para os exercícios. Bom, aí vamos lá. Quando se faz uma biografia, tem que saber os pré-requisitos básicos. Existem costumes e tradições da capoeira que tem que ser respeitada, como próprios, né? As mais antigas publicações que falam de capoeira, como por exemplo, falar de mestres mais antigos, reparem-se, não foram citados. Mestre Arthur Emídio, mestre João Bandeira, mestre Mitirinha, mestre Roque, mestre Senhorzinho, mestre o Gato da Senzala, mestre Peixinho, mestre Valdir Salles, mestre Paulão Muzenza, mestre Zé Pedro, mestre Paulo Russo, mestre Roberto da Cabeça Branca e mestre Sereno. Aí gostaria que vocês pudessem dar uma resposta referente a essa primeira pergunta. Gabriel,
Ah, bom, eu acho que eu tenho acho que quem tem que responder é o Rafael. Assim, que eu poderia, talvez, falar assim, né? Comentar de uma maneira geral, né? Uma opinião minha, assim. É que eu acho que é isso. Foi o recorte que ele escolheu dar, assim, né? Optou para a dissertação dele. Digo até que eu não faria, sem querer, né, diminuir quadrados, que eu faria, por exemplo, uma perspectiva diferente. Se pegar os meus trabalhos que eu faço de capoeira, sobre capoeira, é diferente. Mas é a pegada dele, né, talvez pela formação dele em filosofia e ser uma dissertação também na área de memória social. Então ele deu esse recorte de trabalhar com os dois irmãos e não deu atenção aos outros mestres. Eu acho que é um problema no trabalho dele, né? Se ele percebe que eu falaria isso para ele, como eu tenho como um amigo, assim, né? Falo isso como um amigo, uma crítica produtiva, né, assim. Eu acho que ele deveria, sim, ter dado mais atenção a outros mestres de capoeira, muitos outros mestres que tem, inclusive mais antigos que eu, né, eu nem tinha. Sim. Não, você acha que isso daí está incompleto o trabalho, a obra tem. Não, quero saber se você acha que a obra está completa? Quer dizer que era o Dentinho batendo palma, cantando, e o touro jogando. Aí quem ia manifestar a capoeira? Né? Esses personagens da roda não existem, é isso mesmo? Então, o patrimônio material da humanidade se resume em dois. É mais ou menos isso? Fica um tocando, porque a metafísica ela explica. Você fazendo treinamento de capoeira, você está fazendo golpe de capoeira. Ela não está se manifestando na sua total essência. Quando tem dois, ela já se manifesta. Mas para que haja a energia e o aparecimento dela, tem que ter equipamento musical. Então, para entender, Olha, eu estou falando tudo isso, não é com raiva dele. E vocês, vão se dizer, a capoeira, Paulão, falecido irmão dele, me cobrou tanto isso, eu tenho esse remorso de não ter falado certas coisas com ele. Então, o que acontece? Eu sempre fui cobrado de falar a verdade sobre vários aspectos, tá me entendendo? Mas eu não falava por alguns motivos. Primeiro que eu achava, eu não quero arrumar briga com ninguém, que a história da capoeira, infelizmente, tem muita mentira, tem muito mentirosos. Matar os mentirosos todos, vai sobrar umas 10 pessoas. É isso aí. Aí então o que acontece? Estava 10, sabe? Então o que acontece? Eu não posso compactuar, eu já estou velho. Daqui a pouco eu morro e pecar de não deixar os leigos capoeiristas atuais e das futuras gerações carregar isso, perpetuar, como se a mentira fosse a verdade e a verdade é mentira. Então eu me sinto, felizmente ou infelizmente, eu me sinto nessa obrigação de ter que contrariar certas pessoas. Vou criar inimigos, vou criar amigos, uns vão dizer que eu sou um herói, outros vão dizer que eu sou um traidor, que nem falaram que o Tiradentes foi o traidor da Inconfidência Mineira. Ok, pessoas levam títulos, né? Provavelmente a partir de hoje eu vou ter títulos, né? Mas eu estou declarando algumas coisas a bem da cultura, não é nem de mim, nem falando nenhum de nós. Para que, como é que eu falei, as futuras gerações vão ter que saber a verdade. E eu não quero dizer que eu sou a maioral do mundo, o rei de tudo, porque hoje em dia tem mais rei na capoeira do que aluno, né? Então, o que acontece? Eu me responsabilizo em falar as coisas que eu vivi, que eu sei, que eu presenciei, e o que a minha inteligência faz refletir em torno disso tudo. Está me entendendo? Então, posso falar de assunto de capoeira, pode ficar aqui 3 dias e não acaba nunca, né? Não é isso? Eu vi aquela live que você fez, foi quase tudo edição. É difícil, né? Mas o que... Só um minutinho. Esse trabalho do Rafael, como você está vendo ainda, 1, 2, 3, 4 meses, isso vai dar um problema sério para ele, porque tem mentira, já deu que tem mentira. Eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas indiretamente tem. Entendeu? Vai para nossa vai dar muito problema na capoeira. Porque
porque o mestre falar que começou em 53, eu nasci em 53 e vi ele começar a jogar capoeira. Não, mas fala o nome de quem? Então, o Touro, eu vi o Touro começar a jogar capoeira. Quando o meu mestre dava aula lá na Academia Leopoldinense, ele era alterofilista. Ele não entrava na roda. Entendeu? Depois o Pedro foi dar aula na academia. Depois que o meu mestre saiu, foi o Pedro que foi dar aula. Depois que o Pedro saiu, deixou ele dando aula. O Touro também foi. Ele tem que falar a verdade. Ele foi um cara que aprendeu capoeira muito rápido. Ele aprendeu capoeira, acho que em 2 anos ele já estava dando aula de capoeira. Entendeu? Mas ele não é dessa época, em 53. É um trabalho, eu entendo o trabalho que Tem o nem de Rafael 60, fez. Roberto. Tem nem de 60. 60. 60. Eu entendo o trabalho que o Rafael fez, entendeu? Mas é um trabalho que vai magoar muita gente na capoeira, pelo tempo que ele diz que tem de capoeira. Então, lá no metrô, quando é que eu estava dando essa entrevista para ele sobre os estilos, quando ele terminou, eu falei assim para ele, para quem nunca teve conversa comigo, eu falei, Rafael, eu quero te contar uma coisa que fica entre nós dois. Você está fazendo um trabalho aí, mas tu sabe que esse trabalho não é furado. Porque o que está sendo narrado aí não procede. Que o Touro não é dessa época e você está enfatizando uma fantasia criada por ele. Ele viajou naquilo ali como uma coisa pessoal dele, como é que se fala, foi de livre espontânea vontade dele. Certo? Então ele viajou num tema de exclusividade dele, do pensamento dele, do que ele se propunha a fazer. Falei, ainda acrescentei, parece até que as coisas estão acontecendo, olha só. Olha, tudo isso que tu declarou, um dia teu trabalho vai cair e tu vai ficar desmoralizado. Porque para a gente declarar certas coisas, tem que ter certeza absoluta do que você está falando. Certo? Você nunca me consultou nada sobre nada, nunca conversou comigo sobre nada. Primeira vez agora em, sei quantos meses, 3 meses, mais, um pouco para trás. Dependeu? Foi no meio de... Foi outubro de 22, uma coisa Por aí. setembro. Foi naquela época que tu foi até lá. Só um minutinho, meu filho. Você fez parte da mesa, né? Da banca, fiz. Você fez parte? Eu estava presente lá. Não, mas não na banca. Não, na banca não, Matias eu faz estava parte? assistindo. Não, foi o Ele tava foi o Rufino, né? Você foi presidente da mesa? Não. Eu estava ali como co-orientador, né? O presidente foi o Sérgio. Co-orientador, não era nem um orientador, eu estava como co-orientador. Então, Pedro, para você continuar a sua falação, o Gabriel é uma pessoa certa a tomar as providências da ciência. Entendeu? Você entendeu por que eu fiz aquele prólogo aqui falando de ciência? Você sabe o que eu estou falando. Agora você está tendo aqui uma fonte que chama-se primária. Você é doutor, sabe isso melhor que eu. Então, a fonte primária não foi consultada. Prossiga, por favor. É que o meu objetivo aqui, o Paulão me chamou para conhecer vocês, que eu sempre escutei falar de vocês. E estou conhecendo agora pessoalmente, né? Mas o Paulão sempre falou bem de vocês. Eu sei do trabalho que vocês fazem também, embora a gente não se conhecesse. Mas eu estou aqui, como eu falei, estou velho, daqui a pouquinho eu morro, e as histórias vão ser levadas com as pessoas e deixaram de prestar um serviço de utilidade pública. Eu não estou aqui para querer ser estrela. A partir da década de 70 em diante, são verídicas. Ele poderia exaltar esse trabalho como fonte a partir daquela década, que o trabalho que o Touro fez é muito bonito, excelente, ele viaja o mundo inteiro e coisa e tal, todo mundo gosta, é muito bom. E eu não estou aqui, que eu não vou não falar com o intuito de desmoralizar ele, porque ele é meu discípulo de mais de 50 anos. Meu intuito não é isso. Né? O meu intuito é que eu estou sendo cobrado dia e noite, sendo praticamente chamado de covarde, de querer se omitir de botar para fora a verdade. Então, sabe lá o que é você ser chamado de covarde porque não quer falar a verdade? Então é o seguinte,
Eu vou fazer assim mais ou menos que um resumo. Vou fazer um resumo, um breve histórico, né? Eu comecei a aprender capoeira em 57, fui o primeiro aluno do mestre Leopoldino. E, por sua vez, Leopoldino foi mestre do Quinzinho Marginal, central do Brasil. Não sei se vocês conhecem essa história. Você chegou a conhecer o Quinzinho? Por diferença de mais uns 5 anos para trás, eu teria conhecido ele. Mas eu sei... Ele morreu em 54, não foi? Não, morreu antes. 51. Morreu na cadeia, foi assassinado. Provavelmente como queima de arquivo, rivalidade entre bandidos. Mas o Leopoldino me dizia que o Quinzinho ele era negro, né? Baixo, magro, de fisionomia fina, né? E muito temido, respeitado, aquelas coisas todas no meio da bandidagem, bandido mais procurado da polícia, coisa e tal. Foi preso, mataram ele na Ilha Grande. Então, o Leopoldino, aí se eu for falar nisso, a história vai ser muito longa. Aí o que acontece? O Quinzinho ensinou Leopoldina me ensinou, passei a ser o primeiro aluno dele. Ele ainda era aluno do Arthur Emídio, né, em Bom Sucesso. Ele ainda era aluno de Higienópolis, fazia capoeira com o Arthur. Conheci ele em 57 na Academia Guanabara, pedi ele para me ensinar. Mas antes dele, eu era vizinho do Djalma Bandeira, morava a 30 metros da casa do mestre Djalma Bandeira, na PC de Olaria. Eu conheci a capoeira através do Djalma. Pedi o Djalma para me ensinar, ele disse que não ensinava a criança, que eu tinha 8 anos. Alguns meses depois, conheci o Leopoldina, que também não quis, mas insistiu tanto, então tá ok, tu vem domingo que vem. Aí passei a ser o primeiro aluno do Leopoldina, e a partir daquele momento eu brincava com o Leopoldina e falei, eu que te formei a mestre, porque você não era mestre, não ganhou nenhum canudo de papel do Arthur, naquela época era difícil. E a partir do momento que eu te convenci a me dar aula, tu virou mestre, eu sou o primeiro aluno. Aí ok. Brincadeira, mas dentro de uma certa lógica, né? Então, a partir daí houve uma caminhada, dei aula em 20 lugares por esse Rio de Janeiro, na época mais primitiva, desde o início da década de 60, e dentro desses inúmeros lugares, na década de 1970, eu fui dar aula na Academia Leopoldinense, né? Então, o que acontecia? Durante as minhas aulas, eu via lá um rapaz negro forte que ficava em pé olhando as minhas aulas. Toda aula estava lá olhando. Um dia eu falei para ele, mas vem cá, por que toda aula tu está aqui olhando e tu não entra para aprender, que parece que tu gosta? E ele me falou, olha, eu gostaria de aprender, mas eu trabalho na feira, e não tenho muita condição financeira, eu já pago aqui o Monteiro Feliz lá, Academia Guanabara, com o professor Maurício, eu não tenho condições. Eu falei, tu gosta, coisa e tal. Eu falei, vou fazer o seguinte, fui lá, falei com o dono da academia. Eu ganhava tipo meio a meio, a academia para mim. Aí eu expliquei a situação ao Maurício, dono da academia. Falei, pô, camarada, muito interessado, coisa e tal. Eu abro mão da minha parte, você abre mão da sua? Abro. Aí passei a ensinar o touro de graça ali. Que idade ele tinha? O touro, ele já tinha servido o exército. Ele tinha, é fácil, a matemática é fácil. Ele nasceu em 1950, começou a aprender em 70, a diferença é de 20 anos. Ele tinha 20 anos de idade, serviu com 18 anos no exército. Então o que acontece? Eu sei que ele não sabia capoeira antes, porque se vierem falar, não, mas já fazia antes. Não é verdade, porque todo mundo sabe, todo mestre sabe, quando o aluno é iniciante ou não. Pelos primeiros passos, né, que você vai ensinar ele. O básico. Negativa. Não sei, errou. Meia-lua, martelo, não sei. Está toda errada. Então não vai me dizer que você já fazia isso antes. Então, a partir daquela data, ele começou comigo. Tá? Agora,
ele realmente tinha uma capacidade de aprendizagem rápida. E quando eu olhei a primeira vez, eu falei assim, pô, esse camarada não vai dar para capoeira. Ele era muito musculoso, da musculação muito forte. Eu falei, o corpo muito duro, não vai dar, que geralmente é flexível, né? Maleável capoeirista. Mas fiquei surpreendido que ele foi muito bem, aprendia bem. Então, não fiquei muito tempo na Academia Leopoldinense. Então, o que acontece? Cerca de um ano, não adianta falar para o juiz que é mentira, porque o advogado de acusação de defesa está olhando, o promotor de justiça, que eu tenho mais medo do que do juiz, que aquele ali enfia a espada mesmo sem dó e piedade. Então, quer dizer, foi isso que eu resumi. Ele começou em 70 comigo, certo? E de 70 para lá, magnífico trabalho. Frequentei a casa dos pais dele no Morro do Cruzeiro, certo? Essa história que o Rafael fala, não, aqui estou contando a história do Morro do Cruzeiro, da Vila Cruzeiro. Não procede também, porque ele aprendeu na pista, na penha. Ele não aprendeu no morro, eu não ensinei no morro. Então, o que o Rafael já falou, já está furado também nisso. Mestre Pedro, outra coisa. Não aprendeu na rua. Esclarece isso. Não. Se for pegar a biografia, quase toda está deturpada errada, de forma mentirosa. Quase toda. Porque até eu tenho que me defender, porque nessa história eu estava sendo colocado como um João Ninguém da capoeira. Não é que eu queira ser mais alguma coisa que quiseram me roubar tudo que eu tinha. Como o ladrão entrou na minha casa, levou tudo que eu tinha. Então, eu não estava ligando até começar a surgir notícias que estão me mostrando de vídeos declarados, pessoas me botando abaixo do abaixo do abaixo. Então, como por exemplo, esse que eu falei, fui criado no IAPC Vilaria com o Djalma Bandeira, né? Desde 8 anos de idade. Mas eu morava com 8 anos de idade, eu era preso ali no rabo da saia da mãe, como é que se diz. Eu só podia sair dali para 10 metros de distância. Então estão dizendo que eu, com 8 anos de idade, eu saí para 2, 3 bairros depois para dar aula numa praça, uma que outra criança de 5 anos de idade. Como assim? Não existe. Então, eu não posso ficar... As pessoas estão me cobrando isso. Até porque estão me denegrindo muito, me deturpando demais. Né? Então, que nem me pergunto sobre a história do Grupo Cativeiro. O Grupo Cativeiro, quando eu comecei a dar aula em 1961, batizei o nome do meu Grupo Cativeiro por causa da minha avó, em homenagem a ela. Ela nasceu em 1892 e a mãe dela, em 1865, foi escrava numa fazenda em Santa Catarina. Elas eram negras. Minhas avós eram negras. Então ela me contava os relatos sempre de sofrimento da mãe dela no cativeiro, da vida difícil que ela levou. Então, em homenagem a elas, eu coloquei o nome do meu grupo como Grupo Cativeiro. De 61 até o ano 2000, permaneci com ele e não dei para ninguém. Levei ele para Copacabana comigo e continuei. E para não ser esquecido de vez, meu sobrinho usou o nome de capoeira, Cativeiro Carioca, para continuar com o nome Cativeiro, que dizia que é do Rio de Janeiro. Muito prazeroso. É muito bom sorrir uma fonte primária de verdade.